vontade de Deus, Ele te instrui a pedir exatamente o que Ele quer te dar. E, nossa, gente, quando eu ouvi isso, meu Deus, Deus é muito bom, gente. Deus é maravilhoso. Deus, Ele é realmente além do que aquilo que pedimos e daquilo que pensamos, né? E eu vou repetir mais uma vez para vocês, para isso gravar aí no coração e na mente de vocês. Quando o teu coração está sob a vontade de Deus, Ele te instrui a pedir exatamente o que Ele quer te dar. E aí eu quero abrir com vocês, lá no livro de Hebreus, no capítulo 10 do livro de Hebreus. A gente, quando está em casa, a gente ensaia tanta coisa. Ensaiei tanta coisa. Eu quase fui para frente do espelho, gente. Mas Deus sabe. Hebreus capítulo 10, versículo 16. Eu quero ler com vocês somente a parte B desse versículo. Que diz assim, depois dos dois pontinhos lá, que fala, diz o Senhor, e diz assim o Senhor: porei as minhas leis em seu coração, e as escreverei em seus entendimentos. É assim que Deus faz. Ele põe as leis dele no nosso coração. E Ele escreve ela nos nossos entendimentos de forma que a gente começa a desejar exatamente aquilo que Ele nos quer dar. E aí Deus me fez ir lá em Saul. Gente, quando eu comecei a ler o livro de Saul, porque eu estava estudando, eu não estava estudando para mim falar aqui hoje, mas eu estava estudando. E aí, quando eu comecei a ler, gente, Deus vai me tirar de alguma coisa, porque está me dando Saul. Aí, depois, ele foi mais à frente, aí eu entendi. Aí, o susto foi embora. E aí, eu quero ler com vocês lá em 1 Samuel, porque Deus me deu exatamente duas comparações de pessoas que viram, de uma pessoa que viu que obedecer é melhor do que sacrificar. E eu aprendi isso, a obedecer. E eu quero compartilhar isso com vocês, antes de falar daquilo que Deus fez na minha vida, para não ficar só no que Deus fez na minha vida. E eu quero ler com vocês lá 1 Samuel, capítulo 15. Nós vamos ler apenas o versículo 22. Aqui está falando a respeito de Saul. Quando Saul, Deus mandou, deu uma orientação a Saul, através de Samuel, que ele fosse para a batalha, né, contra o povo de Amaleque, e falou com ele que era para ele destruir tudo. Ó, destrói tudo, tudo é tudo. Só que Saul, ele foi lá, ele destruiu quase tudo. Ele fez a obra do Senhor, mas ele deu uma pitadinha da vontade dele, ali na obra do Senhor. E aí diz assim o 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Agora vamos lá para Salmos. Quero ir lá no livro de Salmos com vocês. E agora nós vamos ver o que Davi fala a respeito disso. Aqui Samuel chamou a atenção de Saul. Falou para ele, ó, melhor é obedecer do que sacrificar. Porque ele não obedeceu corretamente. Não foi na plenitude. Ele não cumpriu na plenitude a vontade do Senhor. E aí lá em Salmos capítulo 40, versículos 6 e 8. Vocês acharam? Salmo, capítulo 40, versículos 6 e 8. Do 6 ao 8. Diz assim: sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me, olha o que Davi fala, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração.
E aí a gente vê a diferença que foi entre Saul e Davi. E Saul, ele foi para a batalha, como eu disse, e chegou lá durante a batalha, ele viu que tinha algumas coisas que eram muito boas. E aí ele falou assim, isso aqui que é bom, né? Juntou lá com o povo, isso aqui que é bom a gente vai levar, a gente não vai se desfazer não, mas o Senhor falou que era para se desfazer de tudo. E Samuel depois veio, Deus, né, usou Samuel e chamou a atenção de Saul, e Samuel falou isso para ele. E aí ele falou assim, Samuel, então vamos lá para me oferecer sacrifício e holocausto a Deus. Deixa eu ir lá adorar, vamos lá adorar a Deus comigo. E aí Samuel falou isso para ele, que melhor era ele ter obedecido do que agora ele queria sacrificar. E muitas das vezes a gente se sacrifica tanto, gente, na casa do Senhor. A gente corre para isso, a gente corre para aquilo, a gente vai na rua, a gente evangeliza, a gente ouve as pessoas, a gente ora pelas pessoas, mas a gente esquece de obedecer à palavra do Senhor. E se sacrificar é bom, Deus gosta, isso apraz, isso é bom aos olhos do Senhor. Mas quando a gente obedece, isso chama muito mais a atenção do Senhor. Sabe, isso volta os olhos dele para as nossas vidas de tal forma que você não tem noção daquilo que ele faz por você e para você, por causa da sua obediência. Com Abraão foi assim. O que chamou mais a atenção de Deus em Abraão? Foi porque ele estava indo sacrificar o filho dele? Deus já tinha sacrificado o filho dele por nós. Abraão não estava fazendo algo inédito. Deus já pensava, na verdade, em fazer isso por nós, né? Porque Deus já tinha os planos dele já para isso. Então não era algo que ia ser inédito aos pensamentos do Senhor. Deus já pensava nisso. Então, o que chamou a atenção de Deus na vida de Abraão foi a obediência dele. Tanto que o sacrifício não foi feito. O sacrifício não foi necessário por causa da obediência de Abraão. E Davi, já muito pelo contrário, ele entendeu que mais agradável era cumprir a vontade do Pai. Pai, eu deleito-me em fazer a tua vontade. E aqui mesmo no livro de Salmos diz, né, deleita-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E eu pegava esse versículo de uma tal forma que eu ficava assim, Senhor, tu está satisfazendo os meus desejos. Deus é muito bom. Sabe, eu falava isso na célula, olha, eu falei com o Senhor assim, Ele me concedeu. Eu já comentei isso aqui, já no altar. E aí, quando eu percebi que não foi bem eu que queria, mas Deus queria que tais coisas acontecessem na minha vida, eu comecei a glorificar a Deus ainda mais. E por que eu percebi isso? Porque essa licença-prêmio, eu até falei com a Alex na terça-feira mesmo, que eu fui agir os papéis, e eu falei, Deus deixou essa licença-prêmio sem que eu soubesse, para que fosse o toque a mais, para que eu entendesse que essa não era a minha vontade, mas eram as vontades de Deus. Para que eu compreendesse que isso já estava no coração dele, e ele apenas colocou no meu coração, e eu atendi, eu cumpri a vontade do meu Pai, porque eu podia optar por não atender, mas eu optei por atender, porque era um sonho que ele tinha colocado no meu coração, sabe? E é muito bom poder satisfazer a vontade do Senhor, mas também muitas das vezes é muito doloroso, né? Assim como eu comentei sobre Abraão, e eu creio que foi muito doloroso para ele, a gente ouve sempre que foi muito doloroso para ele ter subido, né, e levado Isaac para sacrificar. E eu sempre fiz planos, né, eu e Alex, a gente sempre fez planos antes de casar, e essa semana eu estava até brincando com ele, aí, nosso Robson e nossa Rayana, porque a Isabel era Rayana e o Isaac era Robson. Mas mudou. Graças a Deus. Deus é bom, gente. Deus é bom. Deixa eu beber um pouco de água, gente. Eu não estou nem tremendo, viu? Não estou. E aí a gente planejamos ter 2 filhos, né? Planejamos estar na presença de Deus e que nossos filhos estariam vendo a gente no altar e tudo mais. E a história do Isaac vocês já sabem, eu já contei para vocês sobre a história dele, né? Eu vou pincelar rapidamente para quem de repente ainda não conhece, que meu filho nasceu com um tumor
E esse tumor ele foi detectado uma semana antes apenas dele nascer e só tem 245 casos registrados, não sei se agora tem mais porque eu não procurei ver, mas até o nascimento dele só tinha 245 casos registrados, que era um glioma nasal. E esse glioma nasal ele foi retirado, mas causou sinéquia nasal no nariz dele. A narina dele esquerda, se tirar esse modeladorzinho que vocês veem ele colocando, ela se fecha, ela começa a se contrair, ela começa a se fechar. Por isso que ele precisa ficar com esse modelador. E eu creio que eu vou viver o milagre, né? O Senhor me falou que se eu cresce, eu veria a glória do Senhor na vida do meu filho. E eu creio. E eu falo para o Senhor, Senhor, vê a tua glória para mim, é ver o teu toque de milagre na vida dele. Sabe, muitas pessoas já falaram para mim a respeito de médicos, mas pode aparecer isso, mas eu creio no milagre. Sabe, milagre é aquilo que só Deus pode colocar a mão. E eu creio que Ele coloca a mão e faz. Amém? E a gente tem vivido, né, nessa luta em relação ao Isaac, né, porque às vezes as pessoas veem ele correndo e coisando, mas isso dá um pouquinho de trabalho. De vez em quando a gente tem, né, umas dificuldades de abrir tudo de novo, mas está nas mãos do Senhor. E a gente tem vivido isso desde quando ele nasceu. Ele já passou por 4 cirurgias, né? E teve uma certa vez, nessa última cirurgia que foi feita, eu lembro muito bem que foi um ciclo que foi quebrado na nossa vida, né? Porque as cirurgias tinham sido feitas no ano anterior, em agosto e em outubro. E exatamente quando era para ele fazer a cirurgia, houve lá um transtorno todo que houve e a gente não pôde fazer essa cirurgia, e seria eu preparando a noiva aqui, e era quando nós estávamos retornando para o nosso ministério por obediência, porque nós retornamos por obediência, O pastor falou isso com a gente, a ordem está dada, agora vocês que escolhem. E ele falou exatamente isso, obedecer ou sacrificar. E a gente escolheu obedecer e retornamos ao ministério, e não íamos poder fazer parte da programação do Preparando a Noiva por causa da cirurgia dele. Ia ser na mesma época da anterior e não foi feita. E nós viemos e preparamos, nós participamos desse Preparando a Noiva. E eu lembro que no dia que foi muito tremendo, gente, e eu senti que era Deus quebrando o ciclo. Sabe, o ciclo vicioso de operava, fechava, e nós retornávamos para operar, e fechava, e nós retornávamos para operar, e era um ciclo que não acabava mais. E fora as cirurgias, a gente tinha que ir lá para ele enfiar a sonda, assim, a sangue frio, para abrir de novo, sem fazer cirurgia. E esse ciclo acabou, graças a Deus, e quando foi em outubro, ele fez essa cirurgia e botou esse modelador. E eu lembro de uma vez eu lavando louça, porque a gente é assim, né, dona de casa, Deus fala com a gente lavando louça, lavando roupa, porque a gente está sempre assim, para lá, para cá, fazendo alguma coisa. E aí, Deus, eu tenho que falar com ela. E aí ele fala. E eu estava lavando louça, e eu estava colocando para o Senhor que várias meninas aqui, elas tinham tido, né, as minhas amigas, tinham tido filhos na mesma época. Vocês veem essa leva aí de crianças aí, tudo da mesma idade. E o Senhor falou comigo de forma assim muito tremenda, sabe? Ele falou para mim, o que elas viveram, você vai viver. Agora, o que você viveu, as experiências que eu estou te dando, são para você. Ninguém mais tem esses tipos de experiências que eu estou te proporcionando. E aí eu entendi a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor sobre a minha vida. E eu me apeguei naquela palavra e fui esperando, né? O Alex querer outro filho. Porque ele não queria não, gente. Outro, nem pensar. Porque a gente não dormia, a gente passou 1 ano sem dormir, a gente fazia rodízio na cama, uma hora eu segurava o Isaac, outra hora era ele, e a gente ficava fazendo esse rodízio. E aí, depois de um tempo, acho que foi em 2014, eu consegui convencer ele que eu ia procurar médico e ia começar a me preparar para poder engravidar novamente. Falei, eu vou engravidar novamente e eu vou viver os planos de Deus na minha vida, eu vou amamentar, porque eu queria muito amamentar. E o Isaac eu não tinha amamentado por causa da dificuldade dele de conseguir, né, sugar o leite. E ele largou muito cedo o meu peito, com uns 2 meses e pouco ele largou, e ele não mamava direito. Ele quase não mamava e eu tinha que usar um silicone para ele conseguir. E aí, eu cheia de planos,
eu vou engravidar, eu vou amamentar, eu vou viver tudo que as meninas viveram, porque Deus me prometeu e eu vou viver. Agora eu estou amando, gente, ó. É complicado, mas Deus é bom, eu gosto. E aí eu fui agir os papéis, né? Fui, na verdade, agir a consulta. E aí foi em março, eu peguei de 2014. Eu fui para marcar a consulta. Fui lá no consultório, lá em São João, e fui marcar a consulta. Cheguei lá no consultório, aí encontro a doutora, lá conversando com a secretária. Oi, Marília, eu estou voltando de férias. E aí falou comigo numa boa, o que tu veio fazer aqui? Eu falei, eu vim marcar a consulta. Marcar? Vem que eu te consulto agora. Deus, é o Senhor que está agindo nesse negócio. Olha, Deus, olha só o que Deus está fazendo. Uma consulta que era para vir tão depois. E já veio agora. É Deus purinho, gente. Espírito Santo está, ali fervendo em mim. E aí eu entrei no consultório e ela deu minha carteirinha para a secretária. E ela falou, o que tu quer? Eu falei, eu quero engravidar e vim aqui para fazer tudo direitinho. E aí ela me passou uma bateria de exames e falou assim para mim, amanhã você já começa a tomar o ácido fólico, faz os exames, vem aqui, me mostra o resultado dos exames e depois é só esperar. Aí tá bom. Aí fui para casa, aí nem esperei meu marido chegar do trabalho, gente, porque a gente é assim, né? A gente não espera. E aí eu peguei o telefone, liguei para ele, falei com ele. Aí quando ele chegou em casa, ele, Marília, me conta essa história. Aí eu falei para ele, ele ficou, meu Deus. Eu falei, Alex, é Deus, é agora, é a hora. Eu até compartilhei com algumas meninas depois, no aniversário que teve. Eu compartilhei, gente, eu fui marcar a consulta. Fui marcar. E já fiz a consulta, já estou com os papéis do exame, vou fazer os exames. E fiquei muito feliz. E aí eu fui fazer os exames. Fiz os exames e fiquei esperando o resultado. Nesse intervalo, uma certa noite, eu acordei com o rabo de um gato passando no meu rosto. E eu senti aquele rabo passeando assim pelo meu rosto. E eu olhei assim para o lado, estava eu e Alex, né, óbvio. E aí, quando eu olhei assim para o lado, eu vi o gato. O gato, assim, de costas para mim, se aninhando com o rosto, assim, no Alex. Eu levantei, assim, sentei na cama, assustada. Falei, que gato é esse? Como esse gato veio parar aqui dentro? Aí comecei a brigar com o Alex, né? Coitado, ele já acordou assim. Você deixou uma coisa aberta? Esse gato aqui. Ele, que gato, Marília? E o gato se aninhando nele, assim, se alisando no rosto dele. E o Alex, o gato tá no teu rosto. Tira esse gato do teu rosto, garoto. E ele, assustado, aí ele levantou para poder ver o gato, porque ele não estava vendo o gato. Só eu que estava vendo o gato. Gente, mas eu vi o gato. Eu não estava dormindo e eu não estava sonhando. Eu vi o gato na minha cama. E aí ele levantou. Quando ele levantou, o gato fez... tipo ninja. Assim, desse jeito, gente. Numa nuvem. E desapareceu. Aí eu entendi. Eu falei, Alex, é espiritual. Vamos orar agora. E aí a gente começou a orar. E nisso que a gente começou a orar, como o Espírito, né, vai te direcionando, e Deus vai colocando no teu coração aquilo que Ele quer quando você está sob a vontade dEle, eu comecei a orar pela Isabel. E comecei a clamar, Senhor, o meu sonho de ter a Isabel está nas tuas mãos. Eu coloco diante de ti esse sonho, eu declaro que nada vai impedir, eu declaro que nada no inferno vai impedir esse meu sonho de se realizar, porque eu estou colocando ele diante de ti, e demônio nenhum vai me tirar isso. E a gente começou a orar e passou. E aí eu comentei com a Carol na época e fui falar com o pastor. Aí o pastor foi e falou para mim que gato é roubar, né? E era algo que estava querendo roubar de mim. E aí o Espírito já tinha me feito orar pelo meu sonho e eu falei isso com o pastor. Então aí eu fiquei, já orei, o Senhor já mostrou, está aniquilado, então nada mais vai impedir. Tá, peguei o resultado do exame e fui levar para a doutora. O resultado do exame. Chegou lá, quando eu cheguei lá com os resultados do exame, no dia 24 de abril, ela olhou os exames. Quando chegou no HTL1 e 2, ela falou assim, Marília, eu que foi?
Ela deu reagente. Aí eu falei, tá, e o que é isso? Aí ela falou para mim que o HTLV 1 e 2 é um vírus parente do HIV. E ele se contrai da mesma forma que se contrai o HIV. E ele tem algumas complicações. Ela falou, pelo que eu sei, ela sabia pouco sobre isso. Ela falou assim, pelo que eu sei, ele causa leucemia. Ele é um vírus que pode causar leucemia, né? Até onde eu sei. E se você não pode ter filhos, mas se você tiver, você não vai amamentar. Amamentar você não vai poder. E era o que eu mais queria, gente, amamentar. Doida eu, né? Porque eu não sabia como era ainda. Mas é bom, gente, é bom. É bom. Ela pegou e me explicou isso. E ela falou assim, Marília, você é a primeira paciente minha que tem esse vírus. Oh, Senhor, que coisa boa, gente! Que lindo! Eu faço o que agora? Pulo? E aquilo foi uma água fria, gente, na minha cabeça. Sabe, ali eu não desabei. E eu falei para ela assim, doutora, não tem como eu ter esse vírus. E ela falou assim, deve ser o Alex. Desse jeito. Deve ser o Alex, Marília. Aí eu falei assim, doutora, não tem como isso ter acontecido. E vim para casa. E eu lembro que quando eu subi o morro ali em casa, da minha casa, eu lembrei de eu lembro até hoje de um filme que eu assisti, e eu comecei a falar, eu subi aquele morro falando exatamente como a menina falava, Senhor, ainda assim eu te amo. Ainda assim eu te amo. Sabe, porque eu amo o meu Senhor, gente. Independente do que pode acontecer comigo, com meus filhos e com meu marido, eu amo o meu Senhor. E o inimigo, ele pode tentar tirar tudo, mas uma coisa que ele não tira de mim jamais é a minha salvação. Jesus Cristo conseguiu para mim no sacrifício dele, e foi um único sacrifício, sabe, foi uma única oblação, e ela me tornou santa, sabe, ela me tornou santa diante do Senhor, e é nisso que eu me agarro todos os dias, porque pode vir o que vier, mas diante do Senhor, da presença dele, ninguém me tira. E eu subi aquele morro ali, adorando ao Senhor, falando ao Senhor que eu amava Ele. Cheguei em casa, eu me despejei na minha sogra e fui para dentro de casa depois. E eu lembro que ali naquele momento, eu comecei a chorar, eu fiz que nem criança, fui para o cantinho do sofá. E ali abaixada, peguei o telefone e comecei a ligar. E eu ligava para um monte de gente, chorando. E aí eu lembro que o Espírito, quando eu ia ligar para mais uma pessoa, o Espírito falou assim, quando é que você vai parar e vai começar a falar com o teu pai? Aí eu parei, enxuguei as lágrimas, consegui começar a adorar o Senhor. E ali eu levantei e comecei a falar, Deus, eu sei que a minha vida está nas tuas mãos. E comecei a glorificar. Ali, eu sozinha ali na minha sala, comecei a ficar no meu jeito, lá, na minha intimidade com o meu Senhor, e comecei a adorá-lo. E aí a paz dele, que excede todo o entendimento, começou a entrar dentro de mim. E aí, mais tarde, eu lembro que a Carol até mandou uma mensagem para mim, eu falei para ela, Carol, agora eu já estou bem. Oso, de virada é mais gostoso. Então é assim que Deus vai fazer, entendeu? Porque se fosse simples, ia ser muito simples, muito sem graça. Então é assim que Deus vai fazer. Deus vai glorificar o nome dele, eu creio nisso. E aí eu fui com uma nova bateria de exame para o Alex, claro, o traidor, né? Segundo a doutora. Ele tinha me traído, e eu, boba, acreditando que ele era um homem fiel. Gente, é aí que eu falo, gente, para vocês, para o casamento de vocês, confiem. Gente, fidelidade e confiança é algo que precisa haver no casamento, gente. Porque se isso não houvesse entre mim e o Alex, hoje a gente poderia não estar mais casados. Porque no meu exame dá que eu tenho esse vírus, mas ele fez os exames dele. E aí, como é transmitido o quê? Sexualmente. Então, provavelmente, se eu tenho, quem tem? Alex, gente, a gente era casado. Então, né, a gente namorava.
o exame dele deu negativo. Aí vocês falam, como? Deus purinho, gente. E aí eu voltei lá no consultório e falei que a doutora dele e o Isaac deram negativos. E aí eu fui lá no consultório, apresentei, né? Tinha um monte de gente que queria ir comigo. Vai lá, esfrega agora na cara dela. Quase que eu fiz isso mesmo, gente, mas eu sou de paz. E aí eu cheguei lá e mostrei para ela o exame e falei, doutora, olha, deu negativo. Falou, deve ter sido sua mãe. Aí eu falei, doutora, eu ri, gente, eu juro que eu ri. Eu ri e falei para ela, doutora, minha mãe não está nem viva para mim fazer esse exame nela agora. E aí ela falou, Marília, você agora vai ter que ir no hematologista. E eu fui parar no hematologista e fui parar no infectologista. Um clínico que só atende pessoas com esses tipos de doença. E fui eu lá para o consultório. E eu me senti muito mal, gente. Vou dizer para vocês que foi um momento muito ruim. Muito ruim. Eu estava sozinha, porque o Alex não pôde ir. E eu ali sentada ali, eu lembrei de quando eu estava em pé na fila lá, esperando para conseguir a cirurgia do Isaac. Num relento, no vento, com fome. E eu ali, sentada ali naquele consultório, eu comecei a falar com o Senhor. E eu olhava para aqueles homens, tudo ali, e eu falava assim, Senhor, não tem por que eu estar aqui. Eu não fiz por onde estar aqui. Eu não fiz nada para estar aqui. Mas a minha vida está nas tuas mãos e eu creio no teu agir. E eu entrei naquele consultório e o doutor falou para mim, explicou lá as coisas da doença. Aí falou assim, só o que pode acontecer é daqui a uns 20, 30 anos, os teus órgãos começar a paralisar e aí você vai morrer. Eu, tá bom. Ou então leucemia, entendeu? É esses dois. Mas isso, ele falou assim, mas isso, se manifestar, só daqui a uns 20, 30 anos, não se preocupa não. Então, sabe o que você faz? Vai viver sua vida. Ele falou assim para mim. Aí eu falei, doutor, mas olha só, eu quero engravidar, eu quero amamentar. E como é que é? Ele falou assim, olha só. Eu ri até, mas depois em casa eu ri. Ele falou assim, olha só, a probabilidade que tem do seu filho nascer com esse vírus é a mesma probabilidade que tem de uma criança nascer com algum tipo de defeito. Eu, tá brincando comigo. Porque tem Isaac, né, gente? Eu, como assim? E aí eu peguei, fui para cá, e ele falou isso, vai viver sua vida que não tem nada que eu possa fazer por você, porque esse é um vírus que não é conhecido. Não é muito conhecido. Então, assim, não tem nada que se possa fazer. Não tem um exame para ver até onde ele está agindo, até onde ele não está agindo, quando ele vai agir. Não tem nada disso, não tem remédio, não tem nada. Só tem o exame para detectar que tem. E aí, eu até comentei com ele, porque quando eu doei sangue para minha mãe, eu não tinha esse vírus. Eu doei sangue para minha mãe em 2009. E quando a gente doa sangue, a gente faz essas baterias de exame. E estava lá, negativo. E foi até o Alex que lembrou na época. E ele catou lá os exames lá e estava lá, negativo. E ele falou assim, se você contraiu, foi de 6 meses para cá. Não tem como ser antes você ter nascido com isso, não tem como. Eu falei, tá bom. E fui embora para minha casa. E naquele dia ali, eu senti, né? E Alex conversando em casa, a gente orando. E ele falou para mim, Marília, agora é com Deus. Porque tudo que você podia fazer, você fez. Você foi onde você tinha que ir e agora é com Deus. Deixa que Deus vai agir. E eu falei, tá bom. E aí fui para a doutora e falei, doutora, fiz tudo que você mandou eu fazer e agora eu vou engravidar. Aí ela falou, tá bom. Mas você não vai amamentar, tá? Eu, não sei, doutora, não sei. Aí fui para casa e engravidei. Foram tantas coisas que eu vivi aqui nesse altar, gente. Teve um dia que eu caí aqui nesse altar, pelo poder do Senhor, e a Elisângela veio dançando de um modo tão maravilhoso para mim. E ela começou a me tocar e eu senti o Espírito de Deus dentro de mim me tocando. E ele falava para mim, eu decreto sobre a tua vida toda a cura necessária. E eu senti ali naquele dia a paz para mim poder engravidar, sabe? E eu creio que a minha filha, a Isabel, porque eu nunca pensei em outra, gente, eu pensei na Isabel.
E eu sabia que ela viria e viria com saúde, para a honra e glória do nome do Senhor. E depois que eu engravidei, no encontro com Deus, não vou falar qual é a parte, mas teve uma parte que tinha uma irmã e o Senhor mandando eu ir nela, vai lá nela. E aí eu fui nela e fui, né, vou ministrar sobre a vida dela. E fui. Falei, Suelen, vamos lá. E Suelen ficou atrás da irmã, né, gente? Porque a irmã caía e a Suelen ficou atrás da irmã. E eu fui, e quando eu cheguei lá, a irmã começou a ministrar sobre a minha vida. Ela começou a falar as coisas de Deus para mim. Deus falando, fui eu que sonhei, fui eu que planejei. Eu estou contigo, essa criança virá. E ele falou, enquanto você está ministrando sobre as outras vidas, eu estou ministrando sobre a tua vida. E eu sei que eu fui começando a ser invadida, inundada pela presença do Senhor. E caí. Eu só escutei o grito da Sueli. Ah! Porque ela estava atrás da menina, entendeu? Estava atrás de mim. Mas me seguraram. Quem foi que me segurou, eu não sei não. Eu com barrigão. E eu fiquei tão feliz, gente, tão feliz. E eu consegui viver a minha gravidez em paz, porque o Senhor falou que estava comigo. E aí, eu fui ter a Isabel. Fui para o hospital ter a Isabel e colocando diante do Senhor, eu vou amamentar. Só que antes de eu ir, uma semana antes, eu lembrei da amamentação no hospital que poderiam impedir. Né? E eu comentei com a Alessia, comentei com a pastora, falei, pastora, a hora porque eu me liguei que de repente eu possa ter que assinar algum termo, alguma coisa, não sei. E fui para o hospital, chegou no hospital, não quiseram deixar eu amamentar. Eu tive a Isabel e assim que o Alex saiu da sala do parto, o pediatra chegou até mim, só esperaram ele sair mesmo. Eu ali ainda, sendo costurada, o pediatra chegou assim no pé do meu ouvido, não amamenta não. Então, de falar, sai de mim. Eu falei, não, gente. Falei, eu vou amamentar sim. Ele falou, não faz isso não. Não faz isso não com a neném não. Não amamenta ela não. Eu passei uma dieta para ela de leitinho. Cheguei em casa, você vai dar o leitinho. Eu vou amamentar. E aí ele pegou e saiu. Aí, quando me colocaram na maca para ir para o quarto, ele veio de novo no corredor, eu lá sozinha no corredor, ele veio de novo. Eu só senti ele no pé do meu ouvido chegando e falando de novo, para mim não amamentar. Aí ele falou assim, eu acredito que até amanhã de manhã você vai ter desistido. Desse jeito, gente. E eu comentei com a Alex, eu falei para o Alex, eu vou amamentar, amém? Ele falou, amém. Mas lá no hospital eu não pude amamentar. E eu toda hora falando, quando que eu vou poder amamentar? Quando que eu vou poder amamentar? E eles não deixaram, enviam só com leite para ela e falando, não, espera que tem um termo que você vai ter que assinar. Eu assino. Não, espera. E eu assino e o termo não chegava. E aí quando foi no último dia, a doutora veio com papel, lá, assistente social, e ela falou assim, agora para você sair daqui você vai ter que assinar o termo, porque eu ia para casa e eu ia amamentar. Então ela falou assim, ó, a gente tem que ter o papel que você sabe que não pode amamentar e vai amamentar. Então você vai ter que assinar esse termo. E aí o Alex falou assim, não, ela não vai assinar esse termo, porque a gente vai para casa, a gente vai viver a nossa vida lá, ninguém tem nada a ver com isso. Ela, não, vocês vão assinar. Falou, vocês só vão sair daqui se vocês assinarem. Se vocês não assinar, eu vou chamar o diretor do hospital, não sei o quê, não sei mais quem. Eu falei, Alex, eu assino. Vamos assinar. Aí ela veio com o papel e eu falei assim para ela, só que antes de assinar a gente vai fazer algo. E aí com a assistente social no quarto, eu não ajoelhei porque eu não podia, mas o Alex se colocou de joelho e eu dei a mão para ele e nós começamos a orar e entregar aquele papel que eu estava assinando ao Senhor, com a assistente social lá no quarto vendo. E nós começamos a adorar e nós falamos em línguas lá mesmo. E começamos a clamar ao Senhor e o Alex colocou diante do Senhor, Senhor, Tu sabes o que a gente já passou. E a gente está tendo que viver essa vergonha aqui agora. Mas a gente entrega esse papel diante de Ti. E o papel está lá. E eu creio que eu vou chegar com um exame negativo da Isabel lá.
Eu creio. E aí, a gente saiu de lá do hospital, e chegou em casa, eu comecei, né, a tentar amamentar ela. Mas, irmãos, eu vou falar para vocês que não é fácil fazer a vontade de Deus. Eu queria muito, muito amamentar. Mas quando eu comecei a tentar, começou a vir no meu ouvido, na minha mente: você vai fazer isso com a sua filha. Você vai passar um vírus para ela. E ela vai crescer e vai ter leucemia e vai morrer por causa disso. Você vai fazer isso. E começou a vir as dúvidas no meu coração. E eu comecei a ficar chorando. Eu ficava chorando, porque eu queria e ficava com aquelas dúvidas. E aí eu lembrei, graças a Deus, que o Senhor era comigo. Falei: não, o Senhor é comigo. Eu sei que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Eu creio nisso, eu creio na palavra dEle. Eu creio em tudo aquilo que Ele já fez e tudo aquilo que Ele vai fazer por mim. E eu comecei a amamentar. Graças a Deus, minha filha mama muito bem, obrigada. Mama muito. As meninas até brincam: você não pediu? Você pediu, agora aguenta. E hoje eu estou esperando em Deus. Sabe, eu estou amamentando a minha filha com resultado de exame de HTLV positivo. Mas sabe, amados, toda vez que eu lembro disso, eu me alegro de poder confiar no meu Senhor. Eu me alegro de saber que eu estou cumprindo a vontade dEle. Sabe, e todas as vezes que eu olho para ela, eu falo: Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor concedeu a minha filha. O Senhor me concedeu uma gravidez. Quando a doutora falou que não era para mim engravidar, que não podia, e eu engravidei e tive essa menina. Sabe, obrigada porque tu me deu exatamente quem eu pedi. Sabe, amados, eu pedi até um dia. Eu falei: Senhor, olha, eu quero conceber lá para junho, julho, desse jeito, gente, falando: eu quero conceber lá para julho. Peraí, Deus, deixa eu contar. Aí fui lá, peguei o calendário e contei: ó, é isso mesmo. Quero conceber lá para junho, julho, ver direitinho aí, porque eu quero conceber para ganhar lá em março, que é para mim ter todas as minhas licenças, licença amamentação, licença maternidade, licença amamentação, né, que é a licença aleitamento, e depois ter as minhas férias. E o Senhor me concedeu isso. Ela nasceu em março. E eu lembro que quando eu comentei isso com as minhas colegas, voltando no início do que eu falei, e aí uma colega minha, eu falei: gente, eu pedi tudo ao Senhor. E ela falou assim: Marília, você sabia que você vai ter direito à licença prêmio? E eu falei assim: gente, é mesmo? Quanto tempo é isso? Ela falou: 3 meses. Eu: Deus é muito bom. Eu falei: vou correr atrás disso. E aí, quando foi essa semana, eu fui lá resolver e vi que é possível, e eu estou esperando essa licença também. Eu já estou agora na licença aleitamento e vou entrar na licença prêmio, eu creio. Eu creio que é Deus que está me concedendo, e Ele falou isso para mim. Quando eu falei assim: Senhor, Tu és muito bom. Algo que eu nem esperava. Eu esperava, sim, estar com a Isabel esse tempo todo, mas mais 3 meses eu não esperava. E aí Ele falou isso para mim: minha serva, quando o teu coração está sob a minha vontade, eu faço com que você peça exatamente aquilo que eu quero te dar. E eu deixo isso para vocês, amados, de forma que vocês possam acreditar nisso com toda a força de vocês. Acreditem naquilo que Deus pode fazer. Sabe, eu ainda não tive o milagre concreto, mas eu estou aqui testemunhando para vocês porque eu creio no milagre concreto. Sabe, eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu peço, do que aquilo que eu penso. Sabe, porque Ele abriu um mar vermelho. O que é o nariz do meu filho? O que é o nariz? Abriu um nariz. Sabe, Jesus, Ele verteu o sangue dEle lá na cruz do Calvário. E quando o sangue dEle estava sendo vertido,
era para que o meu fosse purificado. Sabe, uma vez meu pai me falou isso, meu pai falou assim, que pai e mãe é assim, né, gente? E aí ele liga muito para mim, para saber, tu tá bem, tá tudo bem? E ele falou para mim, minha filha, se eu pudesse, eu fazia uma transfusão de sangue com você, e o meu sangue, que é muito forte, ia fazer todo o teu sangue ficar purificado. E aí eu ri, né, e falei, pai. E na mesma hora que ele falou isso, Jesus falou, eu lembrei de Jesus, né, do sangue dele, que já foi derramado para que o meu fosse purificado. Sabe, a palavra de Deus diz que certamente Ele levou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, e pelas pisaduras dele nós somos sarados. Eu não sou uma pessoa doente. Eu não sou uma pessoa doente, porque Cristo me garante isso. A palavra dele diz certamente, sem sombra de dúvida, gente. Eu creio sem sombra de dúvida que eu não tenho vírus nenhum, que minha filha não tem vírus nenhum, e que nós vamos a cada dia viver o reino do Senhor. Sabe, eu quero o reino do Senhor. Sabe, o Senhor reinando na minha vida, é a vontade dele sendo feita na minha vida. Quando você pede, Senhor, eu quero viver o teu reino, você diz, Senhor, eu quero cumprir a tua vontade. Mas você quer mesmo, amado? Você quer mesmo de todo o teu coração, com toda a tua força, de todo o teu entendimento, você quer a vontade do Pai para você? Se você quer, se prepare para viver as coisas mais maravilhosas que você nunca viveu na sua vida. Mas você vai usufruir de uma presença transbordante, de uma unção tremenda sobre a tua vida. Que todas as pessoas que olharem para você vão poder ver Deus, vão poder ver que vale a pena servir a Deus. E que a gente não tem que ficar largando o Senhor por qualquer coisa. Não quero mais. Qualquer coisa, não quero mais. Gente, vale a pena. Vale a pena. Todas as vezes que eu tenho que pegar e limpar o nariz do meu filho e enfiar aquela prótese no nariz dele e ele chorar para mim, gemer de dor, eu falo, Senhor, vale a pena. Todas as vezes que eu vou amamentar e eu olho para Isabel, eu falo, Senhor, vale a pena. Vale a pena te servir, Senhor. Cumpra em mim todo o teu propósito. Sabe, que a tua vontade, que o teu reino venha sobre nós. E aí eu quero compartilhar com vocês lá em Mateus 6:10. Mateus capítulo 6. Versículo 10. Mais vale obedecer do que sacrificar. Mais vale, Senhor. Diz assim. Venha, todos acharam, amém? E diz assim a palavra do Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Vamos ler juntos, amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Que a vontade do Senhor venha sobre nós de forma sobrenatural, amado. Que você aprenda a obedecer, sabe? Que você possa sacrificar sim, que você possa servir, que você possa labutar no serviço do Senhor, porque é bom, sabe? Muitas das vezes é uma correria para mim conseguir estar aqui, eu consigo estar aqui, eu louvo a Deus por conseguir estar aqui. Mas mais do que sacrificar, a gente precisa obedecer. Se você só se sacrificar e não obedecer, fazer como Saul, obedecer pela metade. Uma vez, quando minha mãe estava no hospital, e numa terça-feira ela ia operar na quarta-feira. Ela ia fazer uma cirurgia, porque ela estava com as veias entupidas, as carótidas. E ela ia fazer 2 tipos de cirurgia no mesmo tempo. E na terça-feira, eu ajoelhei à noite, e eu orei ao Senhor, e eu falei assim, e eu pedi, comecei a clamar, Senhor, toma a vida da minha mãe nas tuas mãos. E aí eu finalizei a oração assim, Senhor, se essa não é a tua vontade, faz então dessa vez a minha, só dessa vez.
e traz a minha mãe de volta para mim. E minha mãe faleceu, gente. Na quarta-feira ela fez a cirurgia e ela faleceu. Eu aprendi que a vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus é soberana. Ele não vai mudar a vontade dele assim. Sabe? Mesmo que seja doloroso, mesmo que seja árduo, a vontade de Deus é agradável, sabe? E Ele começa a colocar ela no teu coração. Deixa eu compartilhar com vocês mais um versículo que eu falei exatamente sobre isso. Efésios, para não ficar só nessa palavra aqui que eu falei para vocês, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 17. Efésios 5, 17. Diz assim: pelo que não sejais insatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Entenda, amado. Sabe, o convite que eu faço a você nessa noite é que você entenda a boa e perfeita, agradável vontade do Senhor sobre a sua vida. Vale a pena viver o reino. E se você quer viver o reino, você precisa deixar Ele te dominar, sabe? O Senhor, Ele vem com o reino dEle sobre a tua vida quando Ele te domina. Quando a vontade dEle vem de forma soberana sobre a tua vida. E você vai viver pedindo exatamente aquilo que Ele quer te dar. Amém, amados? Essa palavra que eu tenho para vocês nesta noite. Vamos ficar de